E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui de novo, galera do segundo ano. Estamos aqui com o Pitágoras aqui atrás, que tem o Teorema de Pitágoras, esse aí é o Pitágoras. Já que a gente está vendo trigonometria, né? A gente vai ver mais um pedacinho da circunferência, só que hoje a gente vai ver uma coisa bem legal, que vocês vão gostar muito. Uma parte nova da matéria, bem assim, coisa que vocês já conhecem, uma coisa que vocês até gostam bastante. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos começar então, né? A gente vai ver então o seno, o cosseno e a tangente na circunferência trigonométrica. Vocês já conheciam o seno, cosseno e a tangente do triângulo. Agora a gente vai ver na circunferência trigonométrica. Vamos lá. Então, o que é o seno? A gente tem um ponto, tá? Lembrando que aqui é a origem dos arcos, da onde os arcos saem. Aqui é o zero, né? 0, 90, 180, 270, 360. Lembrando disso, né? Então a gente tem um ponto, chamado de ponto P, certo? Ele vai ter uma coordenada no eixo X, uma coordenada no eixo Y. O arco é esse aqui, porque ele sai daqui. Lembrando que a circunferência tem raio 1, então 1 menos 1 no eixo X, 1 menos 1 no eixo Y, certo? Sempre assim. Então, o que é o seno? O seno é a projeção desse ponto no eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas, para quem não lembra, é o eixo Y. É esse aqui. Então, é a projeção. É como se tivesse uma luz aqui, ó, e estivesse projetando a sombra aqui, ó, dessa reta aqui, né, que está no ponto, estivesse projetando aqui no eixo Y, certo? Então, olha só. Esse ponto ele tem uma coordenada no eixo X, que no momento não nos interessa, e ele tem uma coordenada no eixo Y, aqui ó, YP, coordenada no eixo Y. Então, o que é essa projeção? Essa, né, como se estivesse fazendo uma sombra aqui, essa linha aqui. Essa coordenada aqui é o tamanho dessa reta aqui, desse segmento de reta. Isto aqui é o seno. Então, o que vai acontecer? O seno ele não vai do menos 1 para baixo, ou seja, não vai ser menos 1,1, menos 2, não. Ele vai estar entre o menos 1 e o 1. Ele não vai passar do 1. Isso é o seno, é aqui no eixo Y, certo? Sempre que falar em seno, a gente vai pensar no eixo Y. Seno, obviamente, do ângulo que está aqui, o ângulo central, que a gente está chamando de alfa, certo? Ó, esse aqui é o seno, beleza? Isto é o seno, joia? Pensar no triângulo retângulo aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1, né, porque o raio é 1. Mas enfim, o seno está aqui, ó, no eixo Y, beleza? Aí a gente tem o cosseno. O cosseno também, ele é uma projeção desse mesmo ponto P. Apareceu a reta ali já. Só que no eixo das abscissas, agora é no eixo X. Então, a coordenada Y a gente usa lá no seno e o cosseno, então, vai ser esse valorzinho aqui no eixo X, ok? Seno é eixo Y, cosseno eixo X. Beleza. E o cosseno, nosso amiguinho, bom e velho amigo cosseno. Joia. E aí a gente tem a tangente. Bom, olha só. Para ter a tangente, a gente tem que traçar um terceiro eixo. Como assim terceiro eixo? Tem um eixo aqui que é o X, outro eixo aqui que é o Y. A gente tem que traçar um terceiro eixo paralelo ao eixo Y. O que é mesmo? O que são retas paralelas? É duas retas que não se tocam. Então, olha só, a gente tem uma aqui, ó. Ela tem que ser paralela ao eixo Y e ela tem que passar pela origem dos arcos, que é esse pontinho aqui. Paralela ao eixo Y, que passa por esse ponto aqui. Joia? Se a gente prolongar o raio aqui, ó. Longa. Aí, ó. A gente prolongou o raio, certo? A gente tem a coordenada aqui, que é 1. Isso aqui não vai mudar nunca. E aí, dependendo de onde tiver esse arco,
esse ponto aqui ele vai mudar de lugar e a gente vai ter uma coordenada diferente no eixo y. Essa distância aqui, ó, que por acaso vai ser a coordenada lá no y, que pode passar de 1, a tangente pode passar de 1 e de menos 1, isto aqui vai ser a tangente, certo? Seno eixo y, cosseno eixo x, tangente essa parada louca aqui. Beleza? Aí a gente tem aquela tabela lá que vocês cantavam, aquela musiquinha lá. 1, 2, 3, 2, 1, todos. Enfim, uma tabela um pouquinho maior. A gente tem ela em graus e a gente tem ela em radianos. Em graus, só os valores principais. O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, que são os valores que estão em cima do eixo, certo? E aí o 30, o 45 e o 60. O 30, o 45 e o 60 são esses valores aqui que vocês já conhecem. E aí a gente tem esses valores aqui do 0, do 90, do 270 e do 370. Um detalhe importante aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, ele não é proibido estacionar, porque ele está virado. Esse aqui é o símbolo de não existe. Não existe a tangente de 90 e não existe a tangente de 270. Porque olha só, como ele é paralelo, ele nunca vai... A gente está prolongando isso aqui até chegar nessa reta aqui, certo? O 90 é aqui, o 270 é aqui embaixo. Se o ponto está aqui no 90 e a gente prolongar aqui, ó, o eixo y, ele nunca vai tocar nessa reta aqui. E a mesma coisa aqui para baixo, porque elas são paralelas, certo? Então, a tangente de 90 e a tangente de 270 não existem. Aqui é exatamente a mesma tabela, né? Só que aí está em esses valores aqui. O 30 é π sobre 6 radiano, 45 é π sobre 4, certo? Então, tem as duas versões da tabela, em grau e em radiano. Beleza? Antes da gente ver os exemplos, eu queria mostrar uma coisinha bem interessante, tá? Olha só que interessante. A gente tem aqui a circunferência, certo? Raio 1, 0, 90, o 180, o 270 e o 360. Ó, tá aparecendo coisa ali embaixo. Uou! E olha só que interessante. O ponto está aqui, né? Esse ponto ele pode estar em qualquer lugar da circunferência. E aí a gente vai ter os valores do seno, do cosseno e da tangente, certo? Qualquer lugar que está a circunferência. Daí olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó, o prolongamento aqui, ó, a tangente aqui, o cosseno aqui e o seno aqui. Então olha só. Quando ele chega no 90, o que aconteceu? Ó, ele é infinito, ele não vai tocar nunca ali, certo? Olha só, deixa eu botar isso mais no meio aqui. Olha só. Ó, ele vem lá de baixo do infinito, ó. Agora tá aparecendo ali, uou! Ó, e some lá no infinito. Quando chega em cima do eixo aqui, do eixo y, tanto faz se é no 270 ou se é no 90, a tangente simplesmente some, porque ela não existe. E aí a gente tem os valores do seno e do cosseno. Não importa, quer ver, ó? Eu vou diminuir, a circunferência tem sempre raio 1. Eu posso diminuir quanto eu quiser, tá? O raio ali ele não mudou o tamanho, né? Ó, tá vendo, ó? A tangente ela vai até que ela some, porque quando ela chega em cima do eixo y, não tem o valor da tangente. Beleza? Tá certo? Uou, a circunferência está fugindo. Então, esses são interessante isso, né? Não importa o arco que eu tenho, ele sempre vai ter, tirando o 90 e o 270, que não tem a tangente, mas qualquer ponto da circunferência vai ter, ó, e o seno não baixa do menos 1 e não passa do 1, e o cosseno aqui também, ó, ele não passa do 1 aqui e não passa do menos 1 ali, certo? Beleza? Interessante, né? Então agora vamos aos exemplos. Calcular o seno, o cosseno e a tangente de 2.340. Bom,
A tabela não tem esse 2.340, só tem até o 360. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar a primeira determinação positiva. Como é que a gente acha isso? A gente pega o 2.340 e a gente divide por 360. De cabeça, 2.340 dividido por 360 vai dar 6. 6 vezes 360 é 2.160, ok? Aí diminui, a gente tem o 180. Opa, o 180 eu tenho lá na tabela, certo? Vamos dar uma olhadinha na... Ah, não tem como olhar para a tabela, ok. O 180 a gente tem lá na tabela, então a gente vai olhar o valor do seno, do cosseno e da tangente de 180. Ele vai valer a mesma coisa, o seno de 2.340, o cosseno e a tangente, porque eles são côngruos, certo? Eles estão na mesma posição, a diferença é o número de voltas. O seno de 180 é 0, o cosseno de 180 é menos 1 e a tangente de 180 é 0. Então, o seno de 2.340 é 0, o seno de 2.340 é menos 1 e a tangente de 2.340 é 0. Ok? Divide, acha a primeira determinação e olha o valor lá na tabelinha. Certo? Certo? Certo. Então, isso aí. Vamos para o próximo. Mesma coisa, ó, 1470 passou de 360. O que a gente vai fazer? Vai dividir. Vai dar 4. 4 vezes 360, 1140. Diminui, sobrou 30. O 30 tem lá na tabela? Tem. Então a gente vai pegar o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30. Que é, o seno é 1/2, o cosseno é raiz 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Do 30, o seno, o cosseno e a tangente. Então, o seno, o cosseno e a tangente de 1470 vai ser 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Certo? Divide por 360, que era o que a gente já fazia, e olha o valorzinho lá na tabela. Só, ok? Sempre, detalhe importante. O que a gente está vendo aqui sempre vai ter que dar um valor da tabela, tá? Depois, mais tarde, quando vocês irem para a faculdade, adiante, ver isso, vai ter... Aí vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão usar calculadora e tal. Mas aqui vão dar sempre valores que estão na tabela, tá? Certo? Ok? Ah, mas e se a gente tiver ele em radiano? O que a gente vai fazer? Bom, para ficar mais fácil, tem a tabela lá em radiano, mas para achar a primeira determinação em radiano, é um pouquinho mais complicado. O fone atrapalha o óculos e o óculos atrapalha o fone. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar de radiano para grau. Fica bem mais fácil, certo? Como é que a gente faz mesmo para transformar? A gente tem o 49π sobre 2. No lugar do π, o que a gente faz? A gente põe o... Desculpa. No lugar do π, a gente põe o 180. O 49 continua o mesmo, o 2 continua o mesmo. E o que a gente faz? A gente faz 49 vezes 180, que de cabeça isso vai dar 8.820. O 2 repete. Aí 8.820 dividido por 2, né? Não precisa de calculadora, vai dar 4.410. Daí é só olhar na tabela. Não, 4.410 passou de 360. O que a gente tem que fazer? Dividir. Isso de cabeça vai dar 12. 12 vezes 360... 12 que eu digo é porque é 12, alguma coisa, né? Por favor, se vocês forem fazer na calculadora, tira o que está depois da vírgula. 12, a gente só quer voltas completas, né? 12 vezes 360 dá 4.320. Diminui, vai dar, 90. O 90 tinha lá na tabela? Tinha. Então, isso aqui é importante, tá? Quando for colocar a resposta, tem que colocar seno de 49π sobre 2, cosseno de 49π sobre 2, tangente de 49π sobre 2. Tem que colocar. Isso aqui precisa colocar? Não, isso aqui eu estou colocando só para vocês verem que o seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0, se for olhar lá na tabela, né? E a tangente de 90 é... Não é, ela não existe. Isso aqui não precisa, é só olhar lá na tabela. Então, isso aqui precisa. Seno de 49π sobre 2 é 1,
seno de 49π sobre 2 é zero e a tangente de 49π sobre 2 não existe, certo? Isso aí. Bem simplesinho, né? Quem fala assim, seno, cosseno e tangente se assusta, mas é só isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, ok? Foi uma aula bem curtinha, acredito eu. É isso aí, gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu vou postar o PowerPoint do conteúdo para vocês também, para copiar a tabela e tal, né? É bom ter a tabela na hora dos exercícios. E é ruim ficar procurando no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, se cuidem. Se sair de casa, usem máscara. É isso aí, gente. Espero logo poder voltar para a escola, né? Vocês também estão com saudade, eu espero. Valeu, gente. Queria agradecer ao Pitágoras por me ajudar, né? E é isso aí. Obrigado, gente. Valeu.